Mateus 27, a partir dos 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa acalmar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, através da tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, e a glória é toda sua. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade. Por quê? Porque 30 anos de idade era a idade que os judeus olhavam para um homem e declaravam e entendiam que ele já era uma pessoa adulta, já era um homem feito. Antes disso, quando o judeu olhava para um homem abaixo de 30 anos, eles o viam como um menino, como uma criança. Então todo o ministério, todo o trabalho do templo religioso era feito a partir dos 30 anos de idade. Deus, observe como é Deus, entendendo essa cultura, entendendo da forma que o povo entendia, Ele vai chamar os seus também para iniciarem o seu ministério a partir dos 30 anos. Então a gente vai ver que Davi, embora tenha sido ungido quando ainda era uma criança, mas ele vai iniciar seu ministério como rei a partir dos 30 anos de idade. Por isso que Davi demora para assumir o trono. O profeta Ezequiel, José só vai ocupar cargo de destaque a partir dos 30 anos também, lá no Egito. E toda a linhagem sacerdotal que trabalhava no templo, fossem os levitas, fossem os sacerdotes, fossem as pessoas que trabalhavam no templo, era somente a partir dos 30 anos de idade. Vamos ver que no batismo de Jesus não existe um tempo entre o batismo de Jesus e a tentação que ele vai passar no deserto. Imediatamente, quando Jesus completa a idade de 30 anos, se tornando um adulto aos olhos da cultura em que ele vivia, podendo agora ser respeitado, podendo agora entrar no templo e pegar o microfone para falar, se bem que não existia microfone, sua voz agora seria ouvida. A completar os 30 anos de idade, Jesus inicia seu ministério, e a primeira coisa, o primeiro ato do ministério de Jesus foi ele ser batizado por João Batista. Observe que não existe um espaço de tempo. Jesus ele não teve um período de aprendizado, Jesus ele não teve um período de treinamento. Imediatamente após o batismo de Jesus, ele é levado para ser tentado no deserto. Quando Jesus desce as águas batismais, a Bíblia vai nos dizer que os céus se abriram e que veio uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. E depois disso, Jesus ele é imediatamente levado para o deserto. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é: depois de toda aquela unção maravilhosa, depois de todo aquele culto magnífico, depois do testemunho de Deus sobre a vida de Jesus, Jesus ele é levado para o deserto para ser tentado. Às vezes nós oramos
às vezes nós buscamos, às vezes nós nos dedicamos, às vezes o culto é uma bênção, mas as dificuldades não cessam. E eu gostaria de te falar nessa noite que isso não é uma exclusividade sua. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Deserto não é exclusividade. O resultado da unção que Jesus recebeu, o resultado do testemunho que Deus deu de Jesus, não o isentou dele ir para o deserto e ser tentado. E mais, a própria Bíblia fala que o mesmo Espírito Santo que operou sinais e maravilhas, que curou e que faz ainda nos dias de hoje, foi esse mesmo Espírito que levou Jesus para ser tentado. Jesus não foi levado pelo diabo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que às vezes as situações adversas acontecem em nossas vidas por permissão de Deus para nos ensinar alguma coisa, para que nós possamos avançar para um outro nível na presença do nosso Deus. Então observe, irmão, Jesus 40 dias e 40 noites jejuando e orando e aprendendo na palavra de Deus, e o mínimo que nós possamos esperar depois de 40 dias de oração é o quê? Que as respostas venham, não é verdade? Estou orando, pastor, estou jejuando, estou buscando a Deus, está tudo certinho, cadê as respostas? Observe que um anjo aparece para Jesus, e aquilo era normal naquela época. Anjos aparecerem para as pessoas e trazerem recados da parte de Deus, mensagens da parte de Deus. Aquele povo estava acostumado com aquela cultura, eles ouviam falar que seus antecedentes receberam mensagens de anjos. Então o anjo vem para servir a Jesus. Só que esse anjo que veio para servir a Jesus, na verdade, é o diabo, disfarçado de anjo. Se apresenta depois de 40 dias de jejum e oração. Muitas vezes nós estamos em campanha de oração, muitas vezes nós estamos na igreja fielmente buscando a Deus, e o inimigo aparece e bate as nossas portas para nos desanimar e para nos derrubar. O interessante, irmãos, é que o diabo, ele vai conversar com Jesus, e ele vai dizer assim para Jesus: ó, se você é mesmo filho de Deus, me prova. Eita, que às vezes quando nós somos bons em algumas coisas, nós gostamos de ser provados, nós gostamos de mostrar que nós sabemos fazer aquilo, e foi exatamente nessa vaidade que o diabo vai em cima de Jesus. Você é bom, você é bacana, você jejuou, meus parabéns, Jesus. 40 dias sem comer, sem beber, orando, longe dos prazeres da carne. Você é diferenciado. Agora me prove que você é filho de Deus. Transforme estas pedras em pães, que eu vou saber quem você é. O interessante, irmãos, é que Jesus ele vai citar um texto que está em Deuteronômio, e Jesus olha para o diabo e fala: está escrito. Está escrito. Está escrito. E está escrito aqui não é eis que te digo, porque nós muitas vezes gostamos de ouvir eis que te digo, revelações e profecias, mas Jesus ele não vem nesse momento com revelação e profecia. Jesus ele vem com a palavra de Deus, dizendo para o diabo, dizendo para a tentação: está escrito. E ali ele repreende o diabo, ali ele repreende o inimigo. Está escrito. Irmãos, a gente que anda em alguns outros ministérios, em algumas outras situações, a gente vê muito isso que te digo por aí, e o inimigo tentando e roubando. Mas as igrejas que ainda pregam o que está escrito, essas genuínas,
não permitem que o inimigo cirandeie no meio delas. Está escrito, respondeu Jesus, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo para o diabo é: olha, anjo disfarçado de anjo de luz, eu não preciso transformar pedra em pão para te provar que eu sou filho de Deus, porque o Senhor já abriu os céus e já bradou que eu sou o filho amado de Deus. Irmãos, aqui a gente entende que muitas vezes nós deixamos o diabo roubar a nossa alegria. Muitas vezes nós permitimos que situações adversas, sejam elas quais forem, tirem das nossas vidas a certeza de que Deus está conosco, de que nós somos filhos de Deus, de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Não permita, igreja, que nem o diabo e que ninguém quer que seja diga a nenhum de vocês que o Senhor não está contigo, que o Espírito Santo não habita na sua vida e que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Naquela situação, o diabo só conseguiu lutar com Jesus 3 rounds e fugiu, porque ele não suportou o poder que há na palavra de Deus. Vou repetir: o diabo vai embora, o diabo ele foge, porque ele não suporta o poder que há na palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor e a Senhora precisam é tão somente ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Certa vez Jesus está em um barco, e eu não sei se é o balançar do mar, ou talvez o cansaço que Jesus está, e Jesus dorme. Jesus adormece ali naquele barco. Muitos vão dizer que aquela tempestade, depois que Jesus dorme, o mar é tomado por uma tempestade muito forte. E eu já vi muitas pessoas dizerem que aquela tempestade foi o diabo que causou. Verdade é que a tempestade ela pode se manifestar de 3 formas. Uma é o diabo que pode causar, não tenha dúvida disso. O diabo ele quer tirar a nossa paz. A outra é Deus que pode permitir para que nós venhamos a crescer, nós já falamos sobre isso. E a outra forma de tempestade é quando nós mesmos procuramos entrar nela. Não temos nada a ver com a situação, não é comigo, mas eu procuro entrar naquela tempestade. Verdade é que o vento se levanta e o mar se revolta. E eles, amedrontados, acordam a Jesus, acordam o mestre. E o mestre ali acalma, repreende aquela tempestade. E o mar fica calmo de novo. Os discípulos olham uns para os outros, indignados, e se perguntam: quem é este que até o mar o obedece? O barco para na margem daquele barco. Os seus discípulos juntos com Jesus descem daquele barco. E a Bíblia vai nos dizer que um endemoniado, uma pessoa que estava endemoniada, com 6.000 demônios, se ajoelham quando vem Jesus, se ajoelham diante de Jesus e dizem: o que estás fazendo aqui? O que temos nós contigo? Ainda não é chegado a sua hora, ó Filho do Altíssimo. O que nós entendemos com isso, igreja, é que os discípulos estavam dentro do barco com Jesus, já andavam com Jesus há algum tempo, acordam Jesus para ele acalmar a tempestade. E quando Jesus opera os milagres, eles olham para os outros e falam: quem é este homem? Estão dentro do barco com Jesus, mas ainda não entenderam a plenitude do poder que havia em Jesus. O diabo, os demônios
que estão fora do barco, ao ver Jesus, reconhecem quem é Jesus. Deus, o Filho do Altíssimo. Passa-se algum tempo e Jesus fala aos seus discípulos novamente: entre no barco e atravesse o mar. Só que dessa vez Jesus, ele não vai, ele manda que os seus discípulos vão sozinhos no barco. Jesus então fica com aquela multidão ensinando. Terminando a ministração da palavra, Jesus despede a multidão e a Bíblia nos fala que Jesus vai para o monte orar. Os discípulos foram embora, esperar Jesus na outra margem do rio. A Bíblia fala que novamente se levanta uma tempestade muito forte. E agora Jesus não está com eles, eles estão sozinhos. De madrugada, após Jesus terminar a sua oração, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Como? Andando por sobre o mar, andando por sobre as águas. Os estudiosos dizem que Jesus andou de 5 a 6 quilômetros até chegar ao barco onde seus discípulos estavam. Os discípulos agora se assustam, não só com o mar e com a tempestade, mas também se assustam com a presença de Jesus, com a cena que eles presenciam de Jesus. E Jesus de longe grita: não tenham medo, sou eu, é o mestre. Pedro imediatamente, os irmãos conhecem a história, se joga ao mar, se joga ao encontro de Jesus. Jesus desta vez entra no barco e novamente Jesus acalma a tempestade. O que eu gosto desse texto é que os discípulos agora, uns olham para os outros e eles aprenderam. Agora eles dizem: verdadeiramente este és o Filho de Deus. Irmão, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer. O que eu não sabia ontem, eu aprendo hoje. Novidade de vida em Cristo Jesus. Agora Jesus vai para a cruz. Passa-se algum tempo. Na madrugada, Jesus é preso, Jesus é traído. Às 6 horas da manhã, Jesus é condenado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Na madrugada, Jesus é preso. Às 6 horas da manhã, Jesus é condenado. Às 9 horas da manhã, Jesus ele é crucificado. Ao meio-dia, ele diz que tem sede. Sua língua gruda no céu da boca, tamanha sua sede. Lhe oferecem algo para ele beber. Ele coloca na boca, mas a Bíblia fala que ele não engole. Às 15 horas da tarde, Jesus levanta a sua cabeça, estufa o seu peito e fala com o Pai: a ti entrego o meu espírito. E ali Jesus, nosso Deus, ele dá o último suspiro. Quando ele diz assim: ó Pai, a ti entrego o meu espírito, e ele morre, a Bíblia fala que o véu do templo se rasga de cima a baixo. O que significa o véu do templo se rasgar de cima a baixo? Primeira coisa que nós podemos entender é que o homem volta a ter livre acesso a Deus. Mas eu não gostaria de entrar nesse tema com os irmãos nesta noite, porque isso é tema para uma outra mensagem. O segundo significado do véu do templo se rasgar é que era um costume judaico dos pais rasgarem as suas vestes quando eles recebiam a notícia de que seus filhos haviam morrido. A gente vai ver em Gênesis capítulo número 37, quando os irmãos de José chegam ao velho Jacó e avisam a ele, comunicam a ele que José, seu filho, morreu, que ele rasga as suas vestes e dá um grito bem alto:
meu filho morreu. Quando o quarto mensageiro chega até Jó dizendo que agora, depois de ele ter perdido tudo, os seus filhos também morreram, Jó também rasga as suas vestes e dá um grito: Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Era um costume judaico. O povo sabia o que aquilo significava. O pai agora está lamentando a morte do filho, mas também está rompendo uma barreira que existia entre o homem e Deus. O interessante, irmãos, que Jesus, quando ele chama pelo nome de Deus, quando ele grita por Deus, meu Pai, meu Senhor, para judeus aquilo era uma blasfêmia, era um pecado gravíssimo, porque o nome de Deus não poderia ser pronunciado. Piorou ser pronunciado por qualquer um, piorou ser pronunciado por alguém que estava na cruz, sendo morto e humilhado, como Jesus. Os judeus agora estão chocados com o fato de Jesus se referir ao Deus Pai Todo-Poderoso. Para os irmãos terem ideia, quando os escritores da Bíblia do Antigo Testamento pegavam uma caneta e escreviam o nome de Deus, Senhor, aquela caneta não era mais usada para nada. Aquela caneta era guardada e não se escrevia outra coisa. Quando eles se deparavam com o nome de Deus e precisavam escrever, eles iam até o seu armário, pegavam uma tinteira nova e ali eles usavam somente para escrever o nome de Deus. Tamanho a reverência que aquele povo tinha pelo Senhor. Mas quando o véu se rasga e a terra treme, as pessoas que estão ali tomando conta de Jesus, os guardas que estão ali, os guardas romanos, alguns líderes religiosos israelitas estão ali também. Eles olham uns para os outros, indignados, e a Bíblia fala que um deles diz assim: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Agora, depois de tudo o que aconteceu, nós não temos mais como negar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Jesus, como filho, irmãos, ele é herdeiro de Deus. Eu peço que a nossa irmã projete aqui Romanos 8,16, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, sendo herdeiro de Deus, nós vamos ser co-herdeiros com Cristo Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos de Deus, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, o que Jesus conquistou na cruz, tem um louvor que fala sobre isso, né? É direito nosso, a nossa herança. O que Jesus conquistou na cruz também é direito seu. Nós também herdamos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Não aceite nada mais e nada menos do que o que Deus tem para a sua vida. Amém, glória a Deus. Tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para a sua vida é precioso. Foi conquistado pelo sangue de Cristo na cruz. O que Jesus tem para a sua vida é algo de especial. Eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que vai dizer assim, ó: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos os aceitaram,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, entregue a sua vida para Jesus. Você que ainda não tomou a decisão, você que nos visita, que está namorando com o Evangelho, tome a decisão de estar na presença de Deus. Tome a decisão de se aproximar da presença de Deus. Tome a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Porque como nós lemos aqui, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que os receberam, somos nós. São os nossos irmãos espalhados na face da terra. Todos os que receberam, Ele deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós vimos no início desta mensagem que o papel do inimigo tão somente é tirar a nossa paz, tão somente é tirar a nossa tranquilidade. Na verdade, o objetivo do diabo é trabalhar todos os dias para nos afastar da presença de Deus. Nós somos frágeis, irmãos. Nós temos as nossas limitações. Se não fosse Deus em nossas vidas, o que seria de cada um de nós? Aleluia. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, e Ele nos deixou isso como exemplo, venceu o inimigo, não com o poder que havia nele como Deus. Observe que Jesus não usa nem a autoridade do nome dele, nem o poder e nem a autoridade do Espírito Santo. Jesus, Ele usa a palavra de Deus. Você está dizendo isso, mas eu te digo isso. O inimigo muitas vezes coloca em nossos corações e nos diz que nós já somos derrotados, que nós já perdemos, que muitos de nós não tem valor nenhum. Mas a palavra de Deus nos fala que nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. A palavra de Deus fala que tudo que Jesus conquistou é para cada um de nós. Nós somos herdeiros dele. A palavra do Senhor vai falar no livro de João que Deus deu a glória para Jesus, mas que Jesus pegou essa glória e dividiu entre a igreja dele, entre cada um de nós. Nós somos importantes para Deus, irmãos. Nós somos valiosos para Deus. E o desejo do Senhor é que todos nós venhamos a nos salvar. Não pense diferente disso. Não pense que não é assim. O desejo de Deus é que todos nós estejamos na